Você já parou para pensar no que realmente significa evolução? A palavra parece mágica, dá até a impressão de superpoder, como se fosse virar um X-Men, ganhar asas, laser nos olhos ou algo assim. Mas não é nada disso. A teoria de Darwin não fala sobre transformar uma espécie em algo melhor ou mais avançado. O que ela realmente descreve é um processo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Adaptação. E é aqui que a confusão começa. Muita gente acha que evolução é uma escadinha, uma linha reta em direção a um topo, e que o ser humano, claro, estaria nesse topo. Mas será que é assim mesmo? Olá, eu sou o Rafael, e esse é o Papo de Nerd, onde eu trago perguntas que aparecem na minha cabeça, já com as respostas que eu encontrei para elas. Hoje, a dúvida é uma das mais comuns, e também uma das mais mal interpretadas. Afinal, o que a teoria da evolução quer realmente dizer? Agora, vamos quebrar um mito. Quando a gente ouve a palavra evolução, parece que existe um ranking, como se houvesse espécies de nível baixo e espécies de nível alto. E claro, a humanidade se colocaria lá no topo, como a mais evoluída de todas. Mas na verdade não existe essa escada da vida. O que Darwin mostrou é que a evolução funciona por meio da seleção natural. Em outras palavras, não sobrevive o mais forte, nem o mais inteligente no sentido que a gente pensa. Sobrevive quem consegue se adaptar melhor ao ambiente. Quer um exemplo simples? Um peixe é muito mais adaptado à vida na água do que um cachorro. Isso não significa que o peixe seja superior ao cachorro, nem o contrário. Significa apenas que cada um tem o seu espaço onde se dá melhor. E se tirarmos esse peixe da água, ele não vai durar muito. Já o cachorro pode até nadar, mas também não foi feito para viver lá dentro. Então, falar que um animal é mais evoluído do que outro não faz sentido. Todos estão em constante processo de adaptação, cada um ao seu jeito. Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o Papo de Nerd a crescer e me mostra que você curte esse tipo de reflexão. Se a gente parar para pensar, a própria história humana é uma prova de que a adaptação é o ponto central. O Homo sapiens não se destacou porque era o mais forte ou o mais rápido. Tinha animais muito mais fortes e muito mais rápidos que a gente. O que fez a diferença foi a capacidade de se adaptar, inventando ferramentas, dominando o fogo, criando roupas para suportar o frio e até desenvolvendo linguagem para se organizar em grupo. Um exemplo bem próximo do nosso cotidiano é o das bactérias. Elas parecem simples, mas conseguem se adaptar muito rápido a ambientes hostis. É por isso que alguns antibióticos deixam de funcionar com o tempo. As bactérias encontram jeitos de sobreviver e passam essa característica adiante. E dá para puxar até para coisas que a gente vive hoje. Pense na tecnologia. Não é necessariamente quem cria a máquina mais cara ou mais poderosa que domina o mercado, mas quem consegue adaptar aquela tecnologia às necessidades das pessoas. Ou seja, mais uma vez, é a adaptação que garante a sobrevivência, não a força bruta. E aqui entra um ponto que muita gente erra. Evolução não significa melhorar. Não é como um videogame em que você sobe de nível e fica mais forte a cada fase. Evolução é simplesmente se ajustar ao ambiente para sobreviver naquele contexto específico. Por exemplo, os dinossauros dominaram a Terra por milhões de anos, mas uma mudança brusca no ambiente acabou com eles. Já os crocodilos, que coexistiam naquela época, permaneceram praticamente iguais até hoje. Por quê? Porque estavam suficientemente adaptados ao ambiente e não precisaram mudar tanto. Eles não ficaram melhores ou piores, apenas sobreviveram. Outro exemplo curioso são os pandas. Eles têm uma dieta super limitada, basicamente bambu, o que parece uma desvantagem enorme, mas dentro do ambiente deles, isso funcionou. Ou seja, ser mais evoluído não é ter superpoderes, é ter as características certas para aquele cenário.
Então, quando alguém diz que o ser humano é o topo da evolução, isso é uma visão equivocada. Nós somos extremamente adaptados em muitas áreas, é verdade. Mas isso não significa que somos superiores a todas as espécies. Cada uma joga o jogo da sobrevivência no seu próprio tabuleiro, e talvez essa seja a maior lição da teoria da evolução. Não existe um destino fixo, nem um troféu para a espécie mais inteligente ou mais forte. Existe apenas adaptação contínua. Enquanto o ambiente muda, a vida muda junto. E, se um dia o ambiente não for mais favorável, qualquer espécie pode desaparecer, inclusive a nossa. É interessante pensar nisso porque nos lembra que o ser humano, apesar de toda a tecnologia e conhecimento, também depende do equilíbrio com o planeta. Nós não estamos acima das leis da natureza, fazemos parte delas. E se você gosta de refletir sobre essas questões de ciência e curiosidade de um jeito simples e direto, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa também o like nesse vídeo para apoiar o conteúdo e ajudar a chegar em mais pessoas. No fim, a teoria da evolução não fala apenas sobre fósseis e mutações genéticas. Ela fala sobre como a vida, em toda a sua diversidade, encontra caminhos para continuar existindo. Não é sobre ser o melhor ou pior, é sobre conseguir estar aqui. E talvez seja essa simplicidade que a torna tão fascinante.